Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma reflexão aqui do canal Café com Teologia. Hoje é um domingo diferente, é um domingo de Páscoa, e essa é uma data bastante importante para pessoas que são da fé cristã, seja da vertente que for essa fé. E por isso é uma data que nos traz algumas reflexões. Eu queria aproveitar essa oportunidade também para a gente pensar em algumas questões teológicas e sobre a espiritualidade envolvendo a Páscoa, né? O primeiro ponto é uma curiosidade que a gente precisa citar. Você sabe que sempre a Páscoa é comemorada no domingo, mas talvez você não saiba que nem todo mundo cristão comemora a Páscoa no domingo. Nós aqui fazemos isso porque fazemos parte do mundo ocidental. E no mundo ocidental, a Páscoa é comemorada sempre aos domingos, e isso já é uma decisão já desde o primeiro milênio da história do cristianismo. Porque na parte ocidental, na parte latina da igreja, ficou definido que a Páscoa sempre seria comemorada num domingo, em alusão ao dia em que Jesus teria ressuscitado, né, no primeiro dia da semana, em alusão a isso, e sempre seria no domingo depois do dia 14 de Nissan, dia que é um dos dias, né, um dos meses Nissan do calendário judaico, que é a data original da Páscoa judaica, e aí, no caso do cristianismo, seria comemorado no domingo seguinte ao 14 de Nissan. Já na parte oriental do cristianismo, né, da Grécia para o Oriente, o cristianismo entendeu que a data da Páscoa deveria ser comemorada, celebrada exatamente no dia 14 de Nissan, seja domingo, quinta-feira, segunda, no dia que cair, seria comemorada essa data importante. Como fazemos parte do Ocidente, você já sabe o porquê comemoramos a Páscoa sempre em um dia de domingo. E outro detalhe importante, a Páscoa também não é originalmente uma festa cristã. A Páscoa começa na religião judaica, né? Lá na antiguidade. E a Páscoa judaica, que tem outro significado, tem outras características, era um momento importante do povo judeu celebrar a libertação do Egito, se lembrar da amargura que passaram no Egito, do período de peregrinação e do livramento que Deus proporcionou àquele povo. Então, uma das palavras mais importantes para a celebração da Páscoa na religião judaica é libertação, porque é basicamente isso que significa naquela realidade. Depois, bem mais à frente, a Páscoa vai ter uma ressignificação completa na fé cristã. Jesus tem aquele processo de crucificação, morte, ressurreição nesse período de celebração da festa judaica, e Jesus teria ressuscitado no primeiro dia da semana, quando os judeus estavam celebrando a sua Páscoa. Desse momento em diante, a Páscoa passa a ser também uma festa cristã por causa da morte, por causa da traição, da morte, da ressurreição de Jesus, e a Páscoa ganha um significado totalmente diferente, reinterpretado à luz dos acontecimentos de Cristo, e por isso passa também a ser uma festa cristã e com significados próprios. E para a gente tentar ler um pouco mais sobre um texto bíblico da Páscoa, eu quero ler também o Evangelho de João, capítulo 13, os primeiros versículos dessa passagem, que são muito interessantes, né? Momentos antes da sua morte, da sua ressurreição, tem um episódio que diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia,
o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simeão, o Iscariotes, o desígnio de entregá-lo. E sabendo que o Pai tudo dera em suas mãos e que de junto de Deus ele saíra e que para Deus voltava, levantou-se do seu lugar na ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com a qual estava cingido. Essa é uma história muito bonita, muito significativa, que você deve ler todo o capítulo, porque vale muito a pena, mas apenas para fazer esse recorte, a Páscoa cristã celebrada e exemplificada por Jesus, ela tem o significado do serviço, ela tem o significado do acolhimento. E, infelizmente, muitas igrejas transformam essa data como se fosse um evento, como se fosse um grande evento com celebrações, apresentações, exposições, mas a Páscoa deve ser entendida de uma maneira muito mais íntima do que isso. Nada contra quem quer celebrar, quem quer fazer apresentações sobre isso, mas é sempre um risco de se perder o real significado do que ela representa. Porque mais do que uma grande celebração, episódios como da Páscoa, como do Natal, como de outros momentos, como da ceia, como do lava-pés, ela tem um caráter muito mais intimista do que celebrativo tão somente. Ou podemos dizer que é uma celebração que começa dentro de nós e que depois se expande para além de nós, e assim ela pode fazer sentido. Porque nós primeiro devemos pensar, refletir, interiorizar o significado da data e, mais do que da data, mas de interiorizar o que significa o ensinamento sobre essa data, do acolhimento, do serviço, de Jesus se despindo, de Jesus tomando uma toalha para se cingir, e mesmo sendo Jesus quem ele era, mesmo sendo ele o Salvador, mesmo sendo ele a encarnação da divindade conforme a fé cristã acredita, ele se propõe a tomar uma postura de alguém que serve, porque era a pessoa mais simples, a pessoa com menor representatividade numa família que lavava os pés do visitante. Naquele contexto, né, as ruas eram de chão batido e era muito comum que no deslocamento de um lugar para o outro, como os homens usavam sandálias abertas, que eles chegavam na casa das outras pessoas com os pés sujos de barro, sujos de poeira da caminhada, do dia a dia. E um bom anfitrião, para mostrar que aquela pessoa era bem-vinda na sua casa, bem-vinda na sua convivência, o filho mais novo ou então um serviçal da família tomava uma toalha com água, com uma bacia com água, uma toalha, para lavar os pés dos visitantes enquanto eles estavam naquela casa. E Jesus, nesse dia, surpreendentemente, se coloca como a pessoa de menor importância entre aqueles que estão nessa reunião, pega uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso causa incômodo entre eles, isso causa um certo inconformismo entre alguns deles. Pedro, inclusive, fala que jamais permitiria que isso acontecesse, até que Jesus tem que explicar para ele o significado daquele gesto, enfim. E Jesus ele tem uma postura bem diferente do que os discípulos esperariam de um líder, como eles achavam que fosse Jesus. E como Jesus de fato era, né? Mas num significado diferente do que foi alimentado por aqueles discípulos durante muito tempo. Jesus era um líder que expressava essa liderança através da orientação, dos ensinamentos que levavam ao respeito, ao diálogo, à humanização. Jesus era um líder que expressava essa liderança
através do serviço para com as outras pessoas, através da postura de se colocar como o menor dentre os que ali estavam. E ele faz isso em outras ocasiões. Nessa ocasião, ele expressa esse serviço através do lava-pés. E não era apenas um gesto simbólico, né? Porque os pés das pessoas, de fato, ficavam sujos por causa desse deslocamento que eu expliquei. Jesus lava os pés dos discípulos, e isso é muito nítido, isso é muito claro nas celebrações da Páscoa, de que o cristianismo de Jesus só pode fazer sentido se nós nos dispomos a servir as pessoas que sujam os seus pés com as travessias que esse mundo tem para oferecer. A Páscoa e o chamado de Jesus não é para aqueles que se consideram santos, puros e superiores às demais pessoas, mas é um chamado justamente para aquelas pessoas que têm os pés sujos de barro, sujos de poeira, por causa dos deslocamentos que a vida as obriga a fazer. É para essas pessoas que existe o lava-pés. É para essas pessoas que se tem o chamado de Jesus e o chamado do Evangelho para o serviço. É justamente para as pessoas que têm os seus pés sujos que Jesus chama discípulos e discípulas para providenciar a limpeza e o preparo para que essas pessoas continuem a sua caminhada, continuem a sua jornada e a sua trajetória por essa vida, e que seja uma trajetória cada vez mais humanizada. Porque o que Jesus propõe não é o caminho da religiosidade que separa, mas da espiritualidade que integra, ou seja, da espiritualidade que humaniza as relações. Agora, tem algo ainda mais bonito nessa passagem do que o lava-pés, que já é profundamente eloquente e transformador. Mas eu volto ao versículo 1, quando João diz que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o final. Você já parou para perceber o significado dessa expressão? Que às vezes nós passamos batido pelo que João está dizendo, né? Jesus amou os seus até o fim, até as últimas consequências, até o último momento que ele teve para amá-los. E veja que durante toda a sua vida, esses discípulos deram muitos motivos para não serem amados. Jesus teve que conviver, no período em que estava com os discípulos, teve que conviver com a traição, teve que conviver com a incredulidade, teve que conviver até com a violência em alguns momentos que eles expressavam, né? Como Pedro cortando a orelha de Malco, e certamente ele queria uma violência maior do que apenas a orelha. Teve que conviver com a insegurança, com a incredulidade, com o desânimo dos discípulos em muitos momentos da sua jornada, e nada disso foi capaz de fazer Jesus amá-los menos, porque Jesus ama os seus discípulos de maneira plena, de maneira perfeita, e não há nada que os discípulos possam fazer que os faça amar mais ou amar menos, porque ele ama de maneira perfeita, de maneira plena. E Jesus os ama até as últimas consequências, mesmo que essas consequências tenham sido a sua entrega, a sua condenação, o seu sofrimento, a sua morte, e isso gerado por causa da ação de um desses discípulos, né? E mesmo diante de todo esse sofrimento, Jesus continua amando os seus discípulos, porque ele os ama até o fim, não apenas até o fim cronológico, até o fim dos últimos momentos históricos de convivência, mas até as últimas consequências. Se, no caso da festa da Páscoa para o judaísmo, a palavra-chave é libertação, para o cristianismo a palavra-chave é esperança. Para o cristianismo a palavra-chave é amor, porque a Páscoa não pode ter outro significado que não seja de esperança.
de amor e de amor até as últimas consequências. E eu e você podemos saber neste domingo de Páscoa ou em qualquer outro dia das nossas existências que não há nada que a gente faça capaz de desanimar o amor de Jesus para conosco, porque ele nos ama plenamente. E ele nos ama não porque nós somos bons, não porque somos santos, não porque somos da sua religião, porque a religião de Jesus é a humanização das relações. Jesus nos ama pelo seu próprio mérito, pela sua própria graça, pela sua própria bondade. E a proposta de Jesus nunca foi de uma nova religião que nos faz sentir melhores do que outras pessoas, mas a sua proposta é a proposta do amor, é a proposta da transformação, é a proposta do acolhimento. E se nós nos abrirmos à graça de Jesus, nós sentiremos o seu amor em nosso favor, ainda que não mereçamos. E uma notícia para você: você não merece mesmo. Eu não mereço, ninguém merece o amor de Jesus. E por isso é graça, por isso é dom gratuito, que ele não cobra nada em troca. Por isso a sua proposta de nos amar até o fim. E ele ama qualquer pessoa, independente da sua crença, independente da sua religiosidade, independente da poeira acumulada nos seus pés ao longo do caminho, porque o motivo do seu amor está nele e não em nós. E ele continua amando aqueles que se abrem para recebê-lo, independente de qualquer coisa, e amando até as últimas consequências. Que o amor de Jesus se renove a cada dia em nossos corações, principalmente nesse domingo de Páscoa. E que você e toda a sua família tenham uma semana de esperança, de renovação, de amor e também, não se esqueça, uma semana de serviço para com o necessitado, porque é para isso também que ele nos chama. Um abraço e até o próximo conteúdo do Café com Teologia. Até lá!